A colonização de Tunápolis começou no início da década de 1950, quando a Companhia Colonizadora Sociedade União Popular, a Volksverein, iniciou a comercialização de lotes, adotando os mesmos critérios que vinha utilizando desde o início da colonização de Porto Novo, ou seja, somente famílias de origem germânica e confissão cristã católica podiam adquirir lotes na região. Eu cheguei, esse acampamento estava aí, da cruz da primeira missa, que tinha sido celebrada em outubro, e em março eu entrei. Durante a colonização, a Sociedade União Popular estava representada por Egon Berger e Willibald Stilp, que contavam com a colaboração do agrimensor Bruno Lengert. O nome Tunas foi escolhido devido à vasta vegetação de cactos da espécie Tunas encontrada na região do acampamento dos imigrantes alemães. A fundação oficial ocorreu no dia 20 de setembro de 1951, quando foi rezada a primeira missa pelo padre Balduino Schneider. Na mesma data foi escolhido o padroeiro da comunidade, baseado nos 3 riachos que logo abaixo do local onde foi rezada a primeira missa confluem formando um só. Vendo tal maravilha, o padre Balduino escolheu como padroeira a Santíssima Trindade. Em 1952 se fixaram os primeiros imigrantes alemães, as famílias Beger e Rausch, vindas do estado vizinho, Rio Grande do Sul. Motivados pela esperança de encontrar nestas terras longínquas condições propícias para alimentar seus filhos e netos, estes corajosos pioneiros enfrentaram as adversidades de longos percursos com precárias condições de transporte. Durante semanas viajavam na carroceria de caminhões, enfrentando a chuva e o sol. E quando finalmente chegaram ao seu destino final, encontraram somente a solidão da floresta. Não, mas de início nós aquela vez entramos só os desbravadores. Éramos 2 primos meus e eu, de carroça, e veio o pai, eles vieram com um caminhão depois, e com alguns compradores de terra. Construí primeiro uma residência, um rancho para nós podermos trazer a família. Então esse galpão foi feito, tudo, a madeira fechada, mas nós entramos e ficamos aqui. E nós, entre 3, quem ficou fui eu e um primo meu que entramos aqui. Passamos a Páscoa aqui, os outros todos foram embora para casa. Os pioneiros, no entanto, sabiam das dificuldades que encontrariam durante a viagem e também quando chegassem. Por isso, em suas mudanças, levavam animais domésticos e mantimentos para garantir a subsistência durante o percurso e também os primeiros meses em sua nova morada. Tinha vaca, tinha algum porquinho junto, né? Galinhas, boi, tinha tudo, levamos e trouxemos tudo. Né? Que é mantimento, nós tínhamos trazido assim, salame, batata doce, aipim, essas coisas aí, por uns quantos meses antes de viver aqui. Os primeiros colonizadores não ficaram sozinhos por muito tempo. De fevereiro de 1952 até junho de 1953, dezenas de famílias se instalaram na nova colônia. As famílias vinham das colônias antigas do Rio Grande do Sul, como Cerro Largo, Santa Cruz do Sul, Santo Cristo. A ocupação territorial da atual cidade e do interior aconteceu simultaneamente. Os imigrantes vinham em busca de terras férteis e boas condições climáticas. Pioneiros relatam que perderam tempo nas colônias velhas. O land war ja so schlecht da und viel Hochwasser. Der Sekretär vom Volksverein, der hat dann jedes Jahr durchgekommen und hat dann Propaganda gemacht von hier. Und auf dem sein Gespräch sind wir dann hierhin. Und haben es hier besser gefunden. War ja alles Wald, aber das Schaffen waren wir ja gewählt. A ocupação territorial, além de obedecer aos critérios étnicos e confessionais, também levou em consideração diferenças sociais e econômicas, de modo que a sede do futuro município inicialmente foi ocupada por famílias com maior poder aquisitivo. In Tunis, das ist schneller vorangegangen wie hier. Das sind von Cerro Largo, Kerle, die Geld hatten, Ige und Flache, die hatten Geld gehabt, das hat vorangegangen. Die haben Foguete geschossen. Mesmo assim, a vida dos pioneiros, tanto na sede quanto no interior, foi cheia de dificuldades e obstáculos.
Tudo estava por ser feito e as primeiras construções foram feitas com muito trabalho braçal, fazendo uso de instrumentos rudimentares próprios do tempo da colonização, como machados e serras manuais. Pequenas e modestas casas de madeira foram sendo construídas, formando aos poucos um pequeno vilarejo. Verleitet gewohnt haben und allgewöhnlich gewohnt. Es war kein Palast noch gewesen, alles Ölhäuser. Damals musste man alles mit Axt machen, oder mit der Drumseschneide. Da musst du dann schon mal den Baum, wenn der so steht, schön so richtig, wenn das geschnitten wäre. Und von oben bei musste immer so. Der Dach musste man hat man Schindel genannt. Hat man sich so Brettchen gerissen, 22 Zentimeter lang. Ainda durante o primeiro ano de colonização, no mês de agosto, é instalado o primeiro comércio onde os imigrantes podiam comprar os mantimentos mais elementares. Também nesta época, Eusébio Rauch instalou o primeiro bar e Albino Franz instalou seu comércio. Era difícil viver aqui porque o lojista que tinha era uma bodeguinha que tinha ali adiante, onde hoje é Comercial Spitz, né? De José João Hansen, né? Ele ia buscar farinha em saco lá em Soledade, nas costas, né? Tinha umas pingas lá e mais alguma coisinha só. Daí depois veio o Albino Franz e daí melhorou, né? Tinha mais escolha e tal, né? A serraria do falecido Emílio Piger, né? Lá eles se reuniam para rezar, fazer a sua obrigação dominical ou semanal, né? E eu achei interessante como o começo é simples, né? A abertura de estradas ia sendo feita aos poucos. Algumas estradas gerais já haviam sido abertas pela companhia colonizadora, que utilizava predominantemente a mão de obra dos caboclos que esparsamente ocupavam a região. A participação dos caboclos não se deu somente na abertura de estradas, mas também na derrubada da mata e formação de novas roças. Numa colônia etnicamente fechada, os caboclos também foram alvo do preconceito e da discriminação, não tendo sido oficialmente reconhecidos em sua participação na história da colonização. Então quem abria essas estradas aí? A mão de obra, quem abriu o mato, a mão de obra que derrubou o mato foi o caboclo. Muito mais o caboclo do que... E ele era pago com comida e pinga. Onde hoje está a sociedade ali, ali tinha o acampamento dos caboclos, que eles eram assim, jogados de lado mesmo. Sim, mas foram eles que ajudaram a fazer o que hoje Tunápolis, São João ou Itapiranga é. Só que na história não são lembrados. Nos primeiros anos de sua colonização, Tunas pertencia ao município de Itapiranga e somente no ano de 1961 foi elevada à condição de distrito. A economia de Tunas inicialmente se organizou em torno da agricultura de subsistência e principalmente sobre a extração de madeira. Já no primeiro ano da colonização começou a funcionar a serraria do senhor Emílio Germano Biger. No auge do extrativismo da madeira, chegaram a funcionar 7 serrarias no distrito de Tunas. Em virtude da falta de energia elétrica, ligada somente em agosto de 1970, as primeiras serrarias utilizavam geradores próprios, entre os quais alguns forneciam energia para algumas casas da comunidade. Aí nós colocamos a máquina no lugar e dia 29 de novembro, um sábado, depois do meio-dia, foi dada a partida. Botamos fogo naquele trem para testar. E uma coisa interessante, estávamos os velhos reunidos, eu estava junto, todos os da família, os meus tios, tinha 2 ou 3 tios aí, e primos, então na base de uma cachaçinha, aí então, o que vamos fazer? A primeira madeira que vamos serrar, aí surgiu o plano.
vai ser uma cabriúva, tem que ser feita em planchas, e o meu tio era marceneiro, ele vai ter que fazer um barril, o pai vai ter que serrar, ele vai ter que fazer o barril, e o Berga vai ter que pagar a cachaça que vai lá dentro. Só que para fazer a festa lá da inauguração foi tomada 16 da manhã. Na época se chamava o Serrano. Era caipira, um copão desse tamanho. 16 na pronta noite estava todo mundo meio... Após 2 décadas de muito trabalho, as florestas ricas em cedros, guajuveiras, grápias, louros e outras madeiras nativas já haviam dado lugar a roças cultivadas com milho, feijão, mandioca, batatas, fumo e soja, que aos poucos se tornavam a única fonte de renda das famílias que fizeram a colonização. Com uma suinocultura apenas incipiente e diante de poucas opções econômicas, as lideranças começaram a se preocupar com o futuro das famílias que haviam desbravado o distrito, procurando alternativas econômicas que pudessem substituir o modelo de produção baseado no extrativismo e assegurar a prosperidade dos colonizadores. O que me apavorou foi as derrubadas que tinham acontecido. Não tinha mais mato aqui. Quando eu saí, estava cheia de mato. Até nos morros perto ali, tudo mato, né? E depois não tinha mais. Aí foi que em 79, o falecido Billy White, né? Ele fez a inauguração da energia própria. E essa energia própria me deu oportunidade para falar quando eu perguntei pela Rádio Itapiranga, né? Perguntei para a comunidade o que seria de Tunas o dia que termina a madeira. Temos que nos preocupar, temos que nos organizar, temos que fazer alguma coisa. Então, ainda em 1978, por iniciativa das lideranças comunitárias, foi feita a implantação do projeto industrial Situsa, discutido e planejado durante alguns anos, entre controvérsias de caráter político e técnico, foi inaugurado em 1986. E com várias trocas na administração do empreendimento, a Situsa foi vendida e posteriormente fechada. Daí que surgiu o projeto da Situsa, que depois foi politizado, porque Itapiranga queria que a Situsa funcionasse em Itapiranga. Mas o povo aguerrido e trabalhador de Tunápolis soube encontrar outras alternativas para alcançar a prosperidade econômica. Hoje, o município ocupa a 4ª posição no movimento econômico agropecuário entre os 18 municípios da AMEOSC, destacando-se pelos plantéis de alta genética de gado de leite e de corte, suinocultura, avicultura e produção de cereais. Desde o início da colonização de Tunápolis, a religião acompanhou o desenvolvimento da colônia. A venda de terras apenas para descendentes de alemães católicos foi estrategicamente planejada pelos padres jesuítas para garantir a unidade da colônia e assegurar o desenvolvimento em torno da vida comunitária regida pela fé cristã católica. Em todas as comunidades e também na sede, os fiéis erigiram igrejas onde fazem suas celebrações religiosas conforme o calendário católico. A primeira igreja da sede de Tunápolis foi inaugurada através de uma festa popular em 16 de maio de 1954 e em 20 de setembro de 1970 foi criada e instalada a paróquia Santíssima Trindade pelo bispo Dom José Gomes, sendo que seu primeiro vigário foi o padre Vunibaldo Steffen. Já em 20 de setembro de 1976 foi inaugurada a atual igreja pelo bispo Dom José Gomes. Com o passar dos anos e a vinda de novos imigrantes, surgiram em Tunápolis outras confissões religiosas que convivem harmoniosamente com cristãos católicos. Senhor, fazei de mim o instrumento de vosso amor. No final da década de 1980, motivados pela distância em relação à sede do município de Itapiranga e insatisfeitos com o tratamento dispensado pelo município-mãe, os tunapolitanos iniciaram um movimento emancipatório que culminou com a realização de um plebiscito, realizado em 19 de setembro de 1988, cujo resultado foi de 95% dos votos a favor da emancipação político-administrativo do distrito de Tunas. E em 26 de abril de 1989 foi criado
recriado município de Tunas, que em 4 de setembro do mesmo ano passou a ser denominado Tunápolis, iniciando assim uma nova era em sua história. A economia de Tunápolis é baseada predominantemente na agropecuária, com destaque para a suinocultura, a avicultura, a bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, ovinocultura, produção de cereais e alimentos. Também possui um comércio forte, indústria moveleira e metalúrgicas. Facitos, Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Tunápolis, começou a ser planejada em fevereiro de 1993 e em 1º de maio do mesmo ano aconteceu sua primeira edição sob o nome de Primeira Exposição da Terneira e da Indústria e do Comércio de Tunápolis. O objetivo inicial da feira era promover o correto manejo na criação de terneiras para elevar a qualidade genética do rebanho tunapolitano. Por isso, as primeiras edições se concentravam fortemente no concurso da terneira. Com o desenrolar das edições, novos atrativos foram introduzidos como o torneio leiteiro, exposição de gado de corte, ovinos e pequenos animais. Atualmente, a Efacitus é uma das mais completas exposições feira agropecuárias de toda a região, com uma série de atrativos tanto no setor agropecuário quanto no setor comercial, industrial e também de atrativos culturais e shows de renome regional e nacional. Já nos primeiros anos de colonização se formaram algumas bandas de música típicas alemãs, como a banda Jazz Floresta. Além das músicas típicas, o canto coral faz parte da história da cultura tunapolitana. Em 1º de janeiro de 1955, foi fundada a Sociedade Santa Cecília. Hoje, a Associação Coral Santa Cecília, uma das mais tradicionais associações do canto coral de toda a região. Atualmente, Tunápolis conta com 5 associações de canto coral: Coral Santa Cecília, Coral Linha Fátima, Coral de Pitangueira, Coral de São Pedro e Coral de São Jorge. Isso é, às vezes, emocionado, né? Isso transmite para o outro pessoal também uma coisa muito grande, né? E não tem coisa mais linda quando você ensaia com um grupo e depois este canto funciona bem, né? Essas 4 vozes, olha, isso é uma beleza. Quem não sabe disso, ninguém... Olha, se é para mim parar agora, né? Isso é meio difícil. Né? O motivo principal do canto é cantar, senão a voz vai enfraquecer. Né? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Sempre treino. O treino é a mesma coisa como o futebol também. O que você mais treina, tanto melhor do jogo, né? E assim é com a voz também. Né? O município mantém ainda uma escola de música, a banda municipal, uma escola de danças e o grupo de patinação. O CTG Última Porteira, fundado em 1991, cultiva os costumes da cultura gaúcha trazida para Tunápolis pelos desbravadores e imigrantes gaúchos e participa da vida comunitária através da realização de rodeios, fandangos e cavalgadas, preservando também a culinária gaúcha na realização de almoços e jantas com pratos típicos do tradicionalismo gaúcho, como o arroz de charque e o costelão, sempre ao sabor do chimarrão. Para
cultura nós temos música, danças que revelam a potencialidade nesta área aqui na região. Somos também o único município que conquistou o pentacampeonato da moleca boa de bola no estado. Isso projeta o município a nível do estado. Tunápolis se localiza no extremo oeste de Santa Catarina e possui um território de 132,9 km², com uma população de 4.633 habitantes. Está a 430 metros acima do nível do mar, fazendo divisa ao norte com o município de Santa Helena, ao sul com o município de Itapiranga, ao leste com o município de Porã do Oeste, ao oeste com a República da Argentina e ao sudeste com o município de São João do Oeste. O relevo de Tunápolis, a exemplo do relevo de outros municípios da região do extremo oeste, é constituído de planaltos, com elevações acidentadas, morros e vales, com algumas lagoas como a de Linha Tunas e Linha Fátima, e banhados pelos rios Peperiguaçu, Macaco Branco, Jundiá e Lajeado Tunas, onde inclusive existe uma bela cachoeira. Entre as atrações naturais que o município de Tunápolis oferece à sua população e também aos visitantes estão as diversas áreas de lazer, onde, especialmente no verão, os visitantes encontram condições propícias e adequadas para o descanso e o lazer em harmonia com a natureza e com tudo o que ela oferece. Em Tunápolis, os visitantes podem encontrar áreas de lazer para o descanso nos finais de semana ou nas temporadas de férias. Destacam-se as áreas de lazer Recanto do Sossego, a área de lazer Zós, a área de lazer Maier e a área de lazer Recanto da Uva. O município possui ainda diversas associações esportivas, como a Associação Baumgratz, a Acresp e o Piscinas Clube. Durante os 60 anos que constituem a história de sua colonização, o povo tunapolitano, através de muito trabalho, persistência e confiança, construiu e consolidou as bases de uma economia que assegura boa qualidade de vida para o seu povo. Não é à toa que o município é conhecido como a capital do trabalho. Em relação ao futuro, Tunápolis ainda tem potencialidades a explorar. O turismo ainda está incipiente no município, mas, graças a seus recursos naturais, a sua história e a hospitalidade de seu povo, o turismo ainda pode vir a ser uma alternativa de renda e uma possibilidade de futuro. O turismo também é coisa complexa, diversificada, não só este tijolo todo. A gente tem que começar pelo local. Tem iniciativas globais já que podia levar, eu tenho também, como é que se diz, local e regional também, porque ao meu ver temos potencial turístico. Se pegamos a região, digamos, do Salto Yucumã até Águas Chapecó, por exemplo, vai com 200 quilômetros de boa ligação que tem Linguí tudo. Lógico, sem despesar nossos emblões, águas termais. Depois, com poucos quilômetros, estaria em Iraí, na água mineral. Com pouco adiante, seria a Ametista do Sul. Outra coisa interessante, daí seria, estamos perto de Ilha Redonda, Águas do Prado, por exemplo, também. Águas de Chapecó, as águas termais, assim. Com um serviço interestadual, isso de uma boa rota de turismo. Isso é uma coisa. Se não há muita coisa extraordinária de natural, mas antes de tudo, o que chama a atenção, até que estamos bem, em parte bem caminhados, por exemplo, cidadezinhas pequenas, mas limpas e ordeias, por exemplo, toda a plantação de flores. Existe aí
ao meu ver, é um ponto bem positivo. É justo e bonito sermos a capital do trabalho, porque aqui nós temos um povo muito esforçado e trabalhador. E em qualquer situação, a metade da obra é a boa vontade. Então o trabalho é o que faz a diferença. Venha você também nos visitar e conhecer e desfrutar das potencialidades turísticas que temos em Tunã. Existe uma cidade modesta que preserva suas tradições.